Olá pessoal, aqui é o Rafael Festa E aqui é o Cauã. do canal Pai em Treinamento. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, o Bullying. bullying. Gente, antes desse vídeo começar, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo hoje em formato de uma entrevista, perguntando algumas coisas para o Cauã para ver o que ele entende sobre o bullying e daí a gente vai conversando a respeito. Primeira pergunta, Cauã: o que você entende que é o bullying? O bullying é quando uma pessoa fica te xingando ou pensa mal de ti, daí tu começa a ficar triste. É quando uma pessoa também, quando todo mundo te despreza, ninguém mais quer falar contigo, daí isso é chamado de bullying. A gente tem o bullying sob diversos aspectos, né? Como o Cauã falou, muito bem falado, não somente as atitudes, né, a violência explícita, mas as palavras ou a própria falta de comunicação, né, ou ignorar a pessoa já pode ser considerado como bullying. Cauã, tu já presenciou alguma situação de bullying? Eu? Hum, já. Quer contar pra gente a respeito? Não. Gente, recentemente a gente teve uma conversa sobre bullying, porque muitas vezes as crianças, né, na idade do Cauã, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, elas têm algumas atitudes e que inocentemente elas consideram como brincadeira, mas que no fundo acabam, né, prejudicando a vida de quem está sendo o alvo dessas brincadeiras. Então a gente conversou a respeito disso com ele, né? E ele conseguiu compreender que muitas vezes as palavras ou atitudes que a gente tem podem causar um efeito muito negativo. Tem pessoas que conseguem lidar com brincadeiras, com palavras, com xingamentos de uma forma, mas tem pessoas que não conseguem lidar muito bem com isso. Então, na dúvida, a gente nunca deve fazer, né? A gente nunca deve praticar o bullying. Ele conseguiu perceber que o bullying acontece, né, de formas das mais variadas possíveis. Isso é muito bom. A gente como pai e mãe, a gente ter essa conversa para conscientizar os nossos filhos para que isso não aconteça. Né? O que muitas vezes para eles é tido como brincadeira pode causar um efeito muito sério na vida de outras pessoas. Sim, gente. Cauã, de acordo com a nossa conversa e com o que tu entendeu sobre bullying, o que tu acha que o bullying causa nas pessoas? O bullying, ele pode causar depressão, tu começa a ficar triste, a te achar desprezado e que ninguém gosta de ti, todo mundo te odeia, e também morte. As pessoas acabam se matando, porque pensam que o resto do mundo não liga mais pra elas. Parece ser um pouco pesado, né? Até para uma criança estar falando nesses termos, mas é a realidade, gente. A gente não pode fechar os olhos para isso. É, Né? gente. As taxas de suicídio, as taxas de violência, de autoflagelação na idade em que o Cauã está, né, nos 12 anos de idade, tem crescendo de forma extremamente alarmante. Então é algo que a gente precisa estar muito atento. Pais e mães, fiquem atentos a toda mudança de comportamento dos filhos de vocês, né? Todos os sinais que sejam preocupantes. Conversem com os diretores, professores, funcionários das escolas dos filhos de vocês, para que, se eles tenham percebido alguma mudança de comportamento, vocês possam estar cientes disso também. Né? A prevenção sempre é a melhor solução. Né? A gente não deve deixar acontecer algo extremo para a gente começar a se preocupar. Então é algo extremamente sério, né? O que a gente está conversando aqui nesse vídeo, tá bom? Cauã, o que a gente deve fazer para evitar o bullying e quando a gente vê alguma situação dessa acontecendo, qual deve ser a nossa atitude? Assim, para evitar o bullying, tu tem que mais chamar ajuda, como fosse em casa. Tu chama teu pai, tua mãe para poder conversar, chama a diretora. Um adulto assim responsável pelo teu colégio, coisa assim, que tiver mais perto, fala com eles. Porque senão isso aí
começa como fosse um ato de violência. Tem gente que não conta porque é ameaçada, assim, ele tá fazendo bullying com a criança. Se ela contar, ela vai apanhar da pessoa. Isso acontece bastante em colégios grandes. A gente fica sabendo de coisas extremamente sérias, né? Mas o que o Cauã falou é realmente muito importante. Você, que é pai e mãe, deve instruir o seu filho para que ele procure sempre uma ajuda, mesmo se ele estiver sendo o alvo desse bullying ou se ele estiver presenciando o bullying com outra pessoa, né? Então a instrução deve sempre ser essa, que ele não tome nenhuma atitude por si só, né? Por se tratar de crianças, de adolescentes, mas que ele procure alguém responsável por isso. Eu sempre oriento o Cauã que ele nunca deve se calar diante de uma atitude dessa, né? Ele já presenciou isso de forma ativa, que eu digo que ele estava fazendo algumas brincadeiras, então ele conseguiu compreender como isso é prejudicial, mas eu disse para ele que sempre que ele vê alguma situação que ele não gostaria que acontecesse com ele, que ele procurasse a ajuda de alguém responsável. Né? Se está na escola, procure o responsável pela escola. Se está na rua, acontece com algum amigo, procure algum adulto responsável. Que eles nunca tomem a atitude por si só, mas também nunca, jamais ficarem calados diante de uma situação de bullying. Certo, gente? Gente, essa dica agora é para os pré-adolescentes e adolescentes. Sempre quando você estiver numa situação de bullying, não fiquem calados. É a pior coisa que tu vai fazer. Tu só vai sofrer cada vez mais. Isso aí pode levar para um caminho bem ruim. Sempre conte, nunca deixe assim, guardado aquilo ali. Aquilo ali vai te apegar e tu não vai conseguir largar. Entendeu? É isso mesmo, gente. O que o Cauã falou é a mais pura verdade. Sempre procurem ajuda. Nunca tentem resolver as coisas sozinhos. Mesmo que vocês talvez pensem que não pode contar com os pais de vocês, procurem algum outro adulto, né, que vocês confiem, que seja um adulto responsável e que possa de verdade ajudar vocês. Mas não deixem essas situações tomarem conta da vida e dos pensamentos de vocês, ok? Gente, muito obrigada por essa companhia que vocês deram pra gente. E que vocês deem bastante like pra gente aí, que a gente continue bastante com esses vídeos. E compartilhe esse vídeo aí, sempre compartilhe com seus amigos, para todo mundo poder saber dessas notícias assim, tá bom, gente? E mande seus comentários cada vez que a gente faz um vídeo novo, tá bom? Tchau, valeu! Tchau, tchau.